Durante alguns dias, o Brasil deixa de ser um país e vira um espetáculo coletivo. As ruas viram palco, o corpo vira instrumento, o tambor vira linguagem. Milhões de pessoas dançam algo que sentem, mas quase ninguém sabe explicar de onde veio. O carnaval é tratado como festa, mas ele é ritual, é memória, é identidade em movimento. E isso levanta uma pergunta que o mundo esqueceu de fazer. E se o carnaval que o Brasil exportou fosse, na verdade, um segredo guardado por milênios do outro lado do oceano? Hoje nós vamos atravessar o Atlântico para entender que enquanto o Brasil faz festa, a África mantém o mundo girando. Boa noite, povo, que eu cheguei. A raiz de tudo. Séculos antes da primeira igreja ser erguida na Europa, o chão da África já tremia. Não era festa no sentido moderno, era tecnologia espiritual. Muitos povos africanos não celebravam o carnaval, eles celebravam o ciclo da vida. Imagine os festivais de Egungun entre os Yorubás. Ali a máscara não era um disfarce para esconder o rosto, era um portal. Quando o dançarino vestia a máscara e o tecido, ele deixava de ser homem para ser o próprio ancestral caminhando entre os vivos. Na África Central, entre os povos bantus, o fim da colheita não era um feriado. Era uma explosão de tambores que ditavam o ritmo da terra. Eles já dominavam o que o mundo só entenderia muito depois. O ritmo repetitivo, o transe, a catarse coletiva. Isso não foi inventado, isso foi herdado. Quando os navios negreiros cruzaram o Atlântico, eles trouxeram corpos acorrentados, mas não conseguiram acorrentar o ritmo. O carnaval europeu era apenas um esqueleto de tradições católicas. A África foi quem colocou o músculo, o sangue e o espírito dentro desse esqueleto. Mas a pergunta que fica é: como essa chama que atravessou o oceano e mudou o Brasil continua queimando hoje no território onde tudo começou? Cabo Verde, o espelho do Atlântico. Se você fechar os olhos no Carnaval de Mindelo, em Cabo Verde, e abrir segundos depois, você vai jurar que está no Brasil. O visual, as cores, o movimento, é um espelho. Mas não se engane, não é o Brasil que está lá, é o caminho de volta. Cabo Verde foi a última parada de milhares de pessoas antes da imensidão do Atlântico. Ali, as culturas se misturaram em um caldeirão de sobrevivência. O que você vê nas ruas de Mindelo não é uma cópia do carnaval brasileiro. É a matriz, é a memória preservada de quem precisou cantar para não esquecer quem era antes de cruzar o mar. Mas, se em Cabo Verde o carnaval é memória, em Angola ele foi uma arma de guerra cultural. Angola, a brecha da liberdade. O Carnaval de Luanda esconde uma das histórias mais fascinantes da resistência africana. Durante o domínio colonial, o governo proibia quase tudo que era puro da cultura angolana, mas eles abriram uma exceção, o Carnaval. Por quê? Porque achavam que era uma festa europeia inofensiva. Foi o maior erro deles. Os angolanos usaram o Carnaval como um cavalo de Troia. Dentro da festa permitida, eles escondiam o samba. O mesmo samba que, ao chegar no Brasil, perdeu uma letra e ganhou o mundo com o nome de samba. Eles dançavam a sua liberdade bem na frente dos colonizadores, que achavam que era apenas diversão. Em Angola, o carnaval não é só um feriado, é o dia em que a cultura venceu a proibição. Mas existe um lugar onde o carnaval não usa máscaras de plástico, mas sim o rosto dos deuses. Guiné-Bissau, o rugido dos ancestrais. Esqueça as plumas e o glitter. Em Guiné-Bissau, o carnaval é visceral. As máscaras que você vê nas ruas não foram feitas em fábricas, elas são esculpidas por mãos que entendem o sagrado. Ali, o carnaval é o momento em que o mato entra na cidade. É quando as etnias mostram suas feras, seus deuses e sua força. Quando um jovem veste uma máscara de touro ou de entidade em Bissau, ele não está fantasiado. Ele está possuído pela história do seu povo. É o carnaval em seu estado mais puro e selvagem, sem filtros, sem concessões. Mas enquanto na Guiné a festa preserva o espírito, em outro ponto do mapa, o carnaval virou uma ferramenta de sobrevivência nacional.
Seychelles, o carnaval como escudo. Nas ilhas Seychelles, o carnaval de Victoria não nasceu de rituais de 1000 anos. Ele nasceu de uma necessidade moderna: identidade. Imagine um país pequeno no meio do Oceano Índico que o mundo mal sabia localizar. Em abril, eles decidiram que o carnaval seria o seu grito de existência. Eles não celebram apenas o passado, eles celebram a mistura. Africanos, europeus e asiáticos desfilando sob o mesmo sol. Aqui o carnaval é diplomacia, é mostrar que a África também é o ponto de encontro de todo mundo. Mas, e quando o carnaval não precisa de data nem de nome para acontecer? Senegal e Mali, o carnaval invisível. Em muitos países africanos como Senegal ou Mali, você pode procurar no calendário e não vai achar a palavra carnaval. Mas a festa está lá. Ela acontece nos festivais agrícolas, nas celebrações islâmicas que ganham as ruas com cores vibrantes ou nos ritos de passagem das aldeias. Eles não precisam importar o carnaval, porque o conceito de parar a vida para celebrar a existência já faz parte do DNA dessas nações muito antes da ideia de feriado existir. O nome muda, a alma é a mesma. Muitas vezes parece que o Brasil exportou o carnaval para o mundo, mas a história, as ruas de Luanda e as máscaras de Bissau mostram o contrário. O Brasil não criou o ritmo. Brasil foi o porto onde esse ritmo se refugiou para não morrer. O carnaval brasileiro não é só entretenimento, é o capítulo mais barulhento de uma memória ancestral que atravessou o oceano sob as condições mais cruéis possíveis e ainda assim se recusou a silenciar. Na próxima vez que você ouvir um tambor na rua, feche os olhos por um segundo. Esse som já ecoava muito antes da palavra Brasil ou carnaval existirem. Ele é a batida do coração de um continente que ensinou o resto do mundo a dançar. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o carnaval, compartilhe com alguém que também vive essa festa todos os anos.